Jogo de empate, classificação do Bahia, então vamos puxar, obviamente, pelos positivos aí. Quem se destaca, você já falou de Djalma, queria que você falasse um pouco mais dele, né, para justificar essa escolha, e quem mais aí segue Djalma nessas escolhas aí de melhores da classificação do Bahia hoje. Perfeito, Lucas. Como o spoiler foi dado a todo momento, né, não tem para onde correr. Djalma é quem muda completamente esse jogo. Né? O Bahia é dominado ali nos 30 primeiros minutos, depois começa a igualar um pouco, mas ainda assim, na minha visão, o Azures foi melhor durante todo o primeiro tempo. Né? Inicia o segundo tempo, aí sim o Bahia melhor, mas é somente quando o Djalma entra em campo que o time mudou a alma, mudou a cara desse time, né? Tudo parecia que era um camisa 10 jogando ali pelo lado esquerdo, né? Mas na verdade era um lateral, estava na função de lateral, né? O lateral no que estava anteriormente o titular é avançado para a ponta e Djalma entra ali na sua e é aquele tipo de atuação que assim, veja, Djalma não vai jogar isso que ele jogou todos os dias. Vai ter aí as oitavas, vai ter aí mais 32 rodadas da Série B pela frente. Ele não vai jogar isso mais 34 vezes nesse ano. Mas é a atuação que diz, eu sou o titular. É a atuação que diz, mesmo se eu não jogar isso aqui sempre, eu tenho que ser o dono dessa posição, porque eu fui contratado para isso. É o cara que, na minha visão, consegue equalizar, pegar o que Matheus Bahia falha defensivamente e Luiz Henrique também, não tanto quanto Matheus Bahia, mas também tem as suas dificuldades defensivas, né? Como já falei, é um cara que já jogou muito mais avançado, né? Como ponta, como meia, então tem suas valências mais ofensivas, consegue equacionar essa questão defensiva, consegue ter mais força lá atrás, consegue dar mais equilíbrio. E na parte ofensiva, hoje, veja, era um camisa 10, pô. É um camisa 10. Se você for olhar os melhores momentos, se você for fazer o recorde da atuação de Djalma, é aquela atuação de manual, pô, que você não tem que dizer, pô, esse cara podia ter feito aquilo ali. Não, o que ele podia ter feito nesse jogo, ele fez. E se brincar até mais, né, do que se esperava, até mais do que ele podia. Então, assim, é o melhor com sobras, né, no meu pódio, é o primeiro, e a gente vai completar o pódio aqui, porque teve jogadores que merecem, outros jogadores que merecem elogios, né, na sua atuação, mas Djalma, saiba, é o primeiro com muitas sobras. Pode botar o primeiro lá em cima, e aí você vem para o pódio, né, ali de quem esteve um pouco acima da média, e aí eu falo, né, principalmente de Marcelo Rian, e também da atuação de Danielzinho. O Marcelo Rian, muito porque entra para ser um cara de área que o Bahia procura para substituir Rodalega. É muito claro que o Bahia tem uma dificuldade de fazer gols sem Rodalega, por mais que o time consiga criar, por mais que o time consiga chegar, mas não consegue definir. E isso ficou claro no gol perdido por Davó, que é um cara que tem atuações interessantes, né? Tem uma movimentação, tem chegada na área, é participativo, não é um cara que fica isolado, sabe cair pela ponta, né? Tanto que a alteração, ele inicia o jogo centralizado, mas com a saída de Jacaré e a entrada de Marcelo Rian, Davó passa a jogar mais aberto, né? Mas a bola na rede, né? A bola dentro da casinha, o faro de gol, aproveitar ali, porque tem muito jogador que, quando vê aquele cruzamento indo nas mãos do goleiro, já desiste, já dá as costas, já sai daquela jogada. E ele não, ele fez o que eu considero básico, mas que muita gente não faz, que é acreditar até o fim. É estar posicionado, é estar no lugar certo, na hora certa, e fazer a coisa certa, né? Então, estava bem posicionado, teve ali o faro de centroavante, o faro do homem de área, que entra exatamente para fazer isso. Entrou para botar a bola na rede e a oportunidade que teve foi lá e colocou. E acho que Daniel também teve merece essa menção positiva. É muito mais ali na menção do que propriamente no pódio, mas como é o terceiro citado aqui,
vai ficar aí automaticamente com essa terceira colocação, com essa medalha de bronze, porque foi o cara que mais tentou, digamos assim, né? Do time titular, tentou bastante. O mínimo de melhoria que o Bahia teve ali pré-Djalma passava por Daniel, e quando o Djalma entrou, foi o cara que conseguiu dialogar muito mais. Daniel fez essa terceira colocação aí do pódio por ter sido quem mais tentou, quem mais buscou durante toda a partida. Perfeito, JP. Lucas Holanda, queria te ouvir. Como é que você monta seu pódio? Quem você destaca positivamente aí nessa terça-feira aí de classificação do Bahia? Assino completamente aí o que o JP falou. Só queria também fazer uma menção para Luiz Otávio. Achei que ele fez um bom jogo até sair. Djalma foi um dos melhores laterais esquerdos, né, da Série B do ano passado, pelo Operário. Era aquele cara que, seja quem está caindo, ou seja quem está subindo ali, que não tem muito dinheiro para a Série A, botava na lista de possível contratação, né? Achei muito interessante quando o Bahia trouxe. Assim como o próprio Luiz Henrique também. Então, é um cara que eu já acho que deveria ser titular. E, feito o JP falou, a atuação dele hoje fez o que tinha que fazer, fez o que podia fazer e até mais. Participou do gol, deu volume ao time, melhorou coletivamente o time. Então, é uma boa dor de cabeça aí para o professor Guto Ferreira nos próximos jogos, né? E aí, segundo, Marcelo Rian, pelo gol. Quando teve a oportunidade, fez. Se dá a volta no primeiro tempo, não fez. O gol e o pênaltizinho, né? O cara que leva para os pênaltis, eu fico. Essa teoriazinha aí eu guardo aqui, viu? O cara que leva para os pênaltis quase sempre dá merda quando vai bater o pênalti. Quando ele foi bater, Marco Antônio já tinha perdido, disse meio. E ele bateu o último, né? Bateu o quinto, porra. Aí, mais um estigma jogado de lado. Né? Fez o gol, correu os pênaltis e bateu muito bem o pênalti. Então, se Davó no primeiro tempo perdeu, no segundo tempo o Marcelo Rian fez. Davó, só um capítulo... Não, mas a gente vai falar dos piores, então deixa aqui. E sobre Daniel, eu achei também, concordo com o JP, foi o terceiro, porque eu acho que se o Bahia foi chegando e encurralando o Azul no segundo tempo, muito passou por essa movimentação do Daniel no meio campo, essa virada de bola rápida, e ele até dá uma assistência para Marco Antônio, né? O problema é porque Marco Antônio não finaliza bem, né? Então, eu achei que foi um bom jogo, Daniel. É um jogador que eu acho bem interessante mesmo. Sobretudo nessa atual forma aí que Guto está utilizando no meio campo. Então, é isso. E a missão é honrosa também para Luiz Otávio, que, para mim, até ele sair, fazer uma boa partida. JP, vamos para os negativos. Também alguns já citados aqui, Davó. Como é que você monta aí? Veja, antes de entrar diretamente nos piores, Obin BR, deixa um comentário aqui que gostou de Rezende, né? E aí, para não passar batido, eu vou discordar um pouco. Eu acho que no começo lógico, ele melhora, porque o Bahia todo melhora no decorrer da partida, mas eu acho que nos 30 minutos iniciais ali, onde o Bahia foi completamente dominado, eu acho que ele foi parte integral desse problema. E aí, né, a melhoria, digamos assim, na sequência da partida, eu acho que não foi suficiente para colocar entre melhores, nem para menção. Eu acho que trouxe ele de volta ali para a estaca 0, né, para a estaca 5, digamos. Né, nem tão bom, nem tão ruim, não vai entrar nos piores, mas também eu acho que não foi suficiente para entrar nos melhores. E aí sim, né, agora de fato, nos piores, a partida de Douglas Borel hoje não tem como passar batido, né, de colocar entre os piores. Lógico, e aí é um dever que eu tenho, é a forma como eu vejo, como eu vou sempre defender, é um garoto. E assim como já decidiu, né, ali na Série B, mesmo sendo expulso, mas foi o autor do gol que dá a vitória do Bahia contra o Náutico, é um garoto com passagens por seleção, é um garoto que é o titular desse Bahia,
E eu não acho que essa lateral direita seja um problema quando ele está em campo. Não acho, definitivamente, não vejo Borel como assim. É o titular porque não tem outro. É o titular porque é o que tem. Não, é o titular porque merece ser o titular hoje desse time do Bahia. É titular com méritos, né? Merece, está sendo trabalhado, vai crescer ainda mais, vai adquirir experiência, né? Vai saber que quando já tem amarelo não pode fazer o gol e tirar a camisa, e vai também entender que em alguns momentos ele precisa olhar para uma partida como foi hoje, né, onde estava sendo completamente dominado, e segurar um pouquinho mais, parar de subir tanto, né? Assim como eu falei que Djalma é um cara que pode equacionar aquela lateral esquerda, ele, o próprio Douglas, vai entender, né, crescendo, durante aí adquirindo experiência, crescendo aí na sua carreira, que em alguns momentos ele precisa equacionar dentro da partida, né? E a partida de hoje foi uma partida que pedia isso, pedia um pouco mais de atenção, porque o lado dele foi um elo fraco, foi o elo onde o Azures pôde olhar e dizer, ó, por aqui é um caminho para a gente conseguir essa classificação hoje, né? E quase conseguiu, né? Construiu bastante, chegou bastante daquele lado, criou bastante daquele lado, e Douglas, que é uma solução, hoje foi um problema, né? E assim como a gente vem, elogia, diz que tem muito futuro, tem que também ser pontuado, né? Mas foi hoje. A gente espera e tenho total convicção que na próxima partida Douglas já vai voltar atuando bem melhor. Tem sua principal característica ali, o apoio, a chegada, mas não acho, né, e até agora não demonstrou que é um lateral avenida, que a gente costuma colocar essa tag aí em cima, né? Não, muito pelo contrário. Tem a valência ofensiva como sua principal característica, mas defensivamente, né, na minha visão, lógico, deixando bem claro, costuma ser também, costuma ter atuações defensivas bem dentro da média, bem dentro do esperado. Depois dele, Jacaré, é o cara que é o escolhido para sair ali no intervalo, e eu costumo dizer que esse cara que é o primeiro substituído num time que está quase todo mundo muito mal, é porque tem alguma coisa de muito especial, especialmente negativo, digamos assim, né? Então, foi tirado com numa boa leitura de Guto, né? Você move Davó para a ponta, abre Davó um pouco mais, e é um cara, Davó em relação a Jacaré, é um cara que tem mais qualidade técnica, é um cara que tem mais participação, né? E Jacaré é sempre aquele, ele costuma ser o 880, né? Já entrou para decidir ali na sua estreia, na estreia da Série B, mas se ele não decide, ele costuma figurar aqui entre os piores, e o jogo de hoje não foi diferente, né? Não veio aqui entre os piores porque é carta marcada, não, tem sido carta marcada porque tem atuado de forma, numa sequência bem abaixo, né? E aí talvez também já seja da mesma forma que Djalma entrou e deu recado, talvez adiantar Luiz, entrar Djalma, adiantar Luiz, usar da avó do outro lado, né? Tentar talvez o Marcelo Rian ou outra opção centralizada ali, já seja uma opção melhor do que continuar insistindo em Jacaré como titular, porque, na minha visão, é um jogador que tem a agregar mais, entrando no segundo tempo, entrando em contextos mais específicos do que tendo que ser um titular e um protagonista, digamos assim. Né? E após Jacaré, acho que a gente pode citar... Não gostei muito... O próprio Davó pode entrar aqui, o próprio Danilo, pela falha do gol, pode entrar aqui também, né? Então, vou deixar esses dois aí abraçados. Davó, porque teve chance de empatar, né? De transformar esse jogo, deixar esse jogo mais tranquilo, teve bolas no seu pé para isso. E Danilo, porque poderia ter evitado todo esse sofrimento
com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais ali de vontade naquela finalização, né, e não achar que a bola ia para fora, mas sim garantir, né, que se ela fosse para fora, ele de toda forma estivesse bem colocado e preparado para executar uma defesa. E tem Marco Antônio também. Marco Antônio é mais um, pronto. Vou deixar esses 3 abraçados aí na terceira colocação. Né, eu vou deixar os 3 abraçados. Danilo, Marco Antônio e Davó. É gente, viu? Lucas. Pois é, eu tava na dúvida entre Marco Antônio e Davó, mas Marco Antônio tem um agravante do pênalti, né? Que ele perde. Então, eu vou fechar com o JP 100% aí. Vocês estão muito fechadinhos hoje, velho. Estamos fechados, né? Estamos fechados. Não teve uma troca de tapa aqui. Classificação, só paz. E outra, Lucas chegando agora, deixa o homem acostumar, sentir a casa, depois a gente começa a dar a tabocada. Bom, mas começando por Borel, eu concordo muito que ele sofreu na marcação, mas também não sou do time que acha que ele deve ir para o banco, não deve jogar mais, algo do tipo. Inclusive, se eu não estou enganado, acho que no jogo que ele não atua, contra o CSA pela Série B, que é Jonathan que joga, o Bahia é completamente dominado na lateral. É mais um ponto da titularidade de Borel. O reserva é Jonathan. Exato, o reserva não me agrada também. Isso aí já diz tudo que Borel é o titularíssimo. Pois é, então, claro, tem que ser trabalhado alguns pontos e feito de outra perícia, ele é muito novo, né? Então, tem que ter cuidado. Se decidiu contra o Náutico, apesar da expulsão, hoje também não precisa ser crucificado, até porque classificou, então, hoje está entre os piores, mas amanhã pode aparecer entre os melhores, porque tem qualidade. Jacaré, assim, meu amigo não acertou nem o sobrenome hoje. Foi uma situação muito mal mesmo. Sim, Guto esperou o intervalo, eu até pensei, será que o Guto vai ter alguém antes? E a atuação do Bahia está muito mal, não ficaria surpreso se alguém saísse antes. Mas esperou o intervalo e já sacou o homem, porque não tinha a menor condição de voltar. E aí eu fiquei na dívida entre Davó e Marco Antônio, porque o gol que Davó perde, se o Bahia está eliminado, a gente estava falando até agora, né? A gente estava falando até agora do gol que Davó perde. É um gol muito grave, perdido. Só que, como o roteiro ajudou e ainda prejudicou Marco Antônio, que também perde um gol e perde um pênalti, eu vou colocar Marco Antônio. E sobre o Davó, eu acho que é um jogador bem interessante assim, para a Série B, mas eu acho que está sentindo muito ser um 9, né? Ele não é um cara mais móvel. Ser protagonista, né? Ser protagonista. Exato. Não Acho que num cenário onde o Bahia tem Roda Liga e ele joga pelo lado, por exemplo, acho que pode ajudar bastante. No jogo contra o Londrina, por exemplo, se eu não estou enganado também, ele deu 2 assistências. Os 2 primeiros gols do Bahia saíram com assistência dele. Então, é um jogador que foi mal hoje, teve contribuição para o primeiro tempo ruim do Bahia, para o Bahia sair derrotado no primeiro tempo, perdeu um gol cara a cara, mas acho que também entra naquela, né? Um ajuste de função pode melhorar isso. E Marco Antônio, que fez o top 3, né? Gol perdido e o pênalti poderia ter colocado o Bahia em um caminho pior, né? Sobre o Danilo Fernandes, foi até um debate que a gente estava tendo antes de começar a gravar. Como é um goleiro do nível do Danilo Fernandes, você espera que ele faça melhor, né? Se é o contrário, sei lá, se Daniel chuta e o goleiro do Azures aceita, você já fica meio assim. Mas como um goleiro do nível de Danilo Fernandes, com a carreira que tem, com o peso que tem, eu acho que você espera mais. Então, eu confesso que, assim como eu tive a impressão, no momento do chute, que ele poderia ter feito mais, vendo os replays depois, eu também fico com essa sensação de que ele poderia ter feito melhor no lance.